Viagem no tempo. Esse conceito é sempre recebido com grande desprezo e por boas razões. Normalmente falando, nem sempre é tratado da melhor maneira sempre que é implementado, o que normalmente leva a quebras na continuidade. Mesmo assim, se eu estiver correto em minha análise, Boruto pode ser capaz de usar esse artifício e ainda por cima elevar ainda mais a qualidade da obra. Porque eu acredito que Boruto está mexendo com a linha do tempo, quer ele saiba ou não. Isso decorre principalmente por causa de uma coisa que vimos no capítulo 75, quando Boruto é capaz de ver o futuro. Boruto viu da sua perspectiva Kawaki em um estado de Otsutsuki, olhando para ele com sangue respingando em seu rosto. Então a suposição lógica era que isso foi quando Kawaki cortou o olho de Boruto. Mas isso não aconteceu de verdade, já que Kawaki nunca usou essa forma em sua batalha, nem respingou sangue nele. Alguns argumentaram que isso deveria acontecer, mas mudaram usando a onipotência, o que poderia fazer sentido, mas o problema com isso é que o evento aconteceu depois da luta. Não só isso, mas essa perspectiva do Kawaki foi mostrada durante a luta, mas foi antes de Boruto perder o olho, então fica bem claro que os acontecimentos da luta não foram alterados pela onipotência. O único argumento que você poderia apresentar é que uma segunda luta deveria acontecer, mas isso foi alterado devido à onipotência. E embora essa seja definitivamente uma possibilidade, duvido que seja esse o caso. O que acredito que aconteceu é que Boruto mudou a linha do tempo muito antes da luta em si acontecer. Você vê que há uma regra consistente que você deve seguir ao mexer com o tempo. O seu eu do passado ou qualquer pessoa do seu passado não deve se tornar consciente do seu futuro, porque qualquer pequena mudança ou desvio do que deveria acontecer pode afetar o futuro. Acontece que nesse caso a pessoa que detém o conhecimento do futuro enquanto existe no passado é o próprio Boruto. Então qualquer coisa que Boruto faça com essa informação pode afetar o resultado original. Na verdade, Boruto não precisa fazer nada ativamente, apenas por ter o conhecimento desses eventos que decorrem podem afetar as decisões que ele toma no futuro. Então, em teoria, Boruto poderia inconscientemente alterar uma linha do tempo simplesmente acordando mais cedo, tomando um caminho diferente para casa ou apenas parando para pensar em algo que ele não deveria saber. Então é suficiente dizer que os eventos que ocorrem após essas visões são provavelmente o que levou à mudança na linha do tempo futura. A propósito, vocês se lembram quando eu disse que essa visão que o Boruto viu era da perspectiva dele? Bem, esse não é realmente o caso, ou foi, né? Nós já sabíamos que Momoshiki não conseguia ver seu próprio futuro, pois ele afirmou isso. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que Boruto viu seu próprio futuro porque é possível que ele fosse capaz de acessar a visão de Momoshiki, que fazia todo o sentido na época. Embora, se você olhar com um pouco mais de clareza, na verdade, não tem muito sentido isso aí não. Na verdade, a única maneira de fazer sentido seria se Boruto visse as memórias de Momoshiki do futuro que ele viu inicialmente. Em vez disso, o que realmente aconteceu é que ficou bem claro que Boruto ativou o Byakugan de Momoshiki e olhou para o futuro. Na verdade, Momoshiki confirma isso abertamente quando disse: mesmo que em fragmentos, parece que você foi capaz de ver o mesmo futuro que eu. Isso significa que o próprio Boruto viu o futuro ou o futuro possível. O mesmo futuro possível que o próprio Momoshiki viu. A única diferença é que Boruto não viu o próprio futuro. O futuro que ele viu foi o de Kawaki. Isso tudo nos leva ao ponto de Momoshiki não ser capaz de ver seu próprio futuro, o que provavelmente significa que essa é uma limitação da habilidade em si. Agora você poderia dizer que Boruto magicamente não tem essa limitação por qualquer motivo que seja, mas também pode ser o caso de que aquelas visões que Boruto teve não serem dele. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Então vamos voltar ao capítulo 75, quando Boruto inicialmente teve essas visões. A primeira que vimos foi a de alguém olhando para o monumento dos Hokages. E depois para a esquerda, que tivemos alguns Jonins aleatórios conversando. Um deles perguntou se o encontraram e mais tarde afirmou que ele não poderia ter chegado tão longe ainda. E mais tarde disse que não deveriam deixá-lo escapar. Essas páginas do mangá podem parecer inconsistentes, já que são apenas brincadeiras aleatórias. Mas confie em mim quando eu falo que esse na verdade é o mais importante de todas as páginas mostradas. Todos pensaram que essa era a visão do futuro de Boruto sendo relacionada a ele.
principalmente porque todos esses eventos acabaram acontecendo no final. Vimos a cena com Shikadai se desenrolar e Boruto estava do outro lado. Também vimos a cena com Mitsuki acontecer e Boruto também estava presente. Então a conclusão lógica deve ser que essas visões são da perspectiva de Boruto. Bom, não necessariamente, embora essas páginas acabaram se concretizando, um deles não, e o outro praticamente confirma que essa teoria é verdadeira. Vamos ver essa página em questão. Como mencionei antes, é aquele do Jonin aleatório conversando enquanto procura por alguém. Agora, inicialmente, assumi que eles estavam procurando por Boruto. Isso também foi mostrado da perspectiva dele. Mas eu fiz algumas pesquisas e não consegui encontrar uma única cena em que Boruto estivesse presente que se alinhasse com o diálogo usado por esses ninjas. Consegui encontrar o do Mitsuki e consegui encontrar aqueles com Shikadai. Mas aquele com esse Jonin procurando por alguém não estava lá. Bem, está lá, mas na verdade não está lá para o Boruto. Consegui encontrar essa página, mas esses caras não estavam na presença do Boruto. Como afirmei antes, a perspectiva da pessoa de onde isso foi tirado é na verdade de Kawaki. Vimos isso no capítulo 79, quando Kawaki ficou sem chakra, o que o impediu de manter seu estado encolhido. Quando ele viu aqueles Jonins aleatórios tendo a conversa que Boruto viu no capítulo 75. Isso simplesmente significa que o futuro que o Boruto viu não era o seu, mas o de Kawaki. A propósito, isso faz todo sentido, já que Kawaki estava sentado ao lado de Boruto quando a habilidade foi ativada. O que significa que ele provavelmente aproveitou o futuro de Kawaki semelhante ao que Momoshiki fez com Boruto. Agora, eu sei que isso pode parecer loucura e vocês provavelmente estão querendo sair fora do vídeo agora. Mas me escuta, cara, porque isso está relacionado à minha teoria de que a linha do tempo foi realmente alterada. Agora, para entender o que quero dizer com isso, primeiro precisamos entender que há 3 linhas do tempo separadas em jogo aqui. A linha do tempo original que Momoshiki viu, onde Boruto perdeu tudo e conseguiu ganhar o controle de seu corpo. Então temos a segunda linha do tempo, onde Boruto não perdeu tudo, principalmente devido a Sarada ter enviado o Sasuke para protegê-lo, que é a linha do tempo atual. E então temos a terceira linha do tempo, que é o que vimos no capítulo 75, onde Kawaki está acima de alguém com sangue respingando em seu rosto. Nessa linha do tempo, isso deveria acontecer. Kawaki realmente conseguiu matar Boruto. Então agora, coloque isso em ordem para que você possa obter a sequência de eventos que Momoshiki inicialmente viu. Uma linha do tempo onde ele venceu no capítulo 80 do mangá original. Mas como público, sabíamos que isso não iria durar com base nos eventos que vimos no capítulo 1. Então, mesmo na linha do tempo original, Boruto eventualmente recuperou o controle de seu corpo. E só para esclarecer, a razão pela qual acredito que essa cena faz parte da linha do tempo original é porque Boruto não tem a marca preta no peito. Agora, a razão pela qual eu sei que este não é o caso, embora possamos ver o peito dele na própria prévia, é porque ele não tem a peça estendida no pescoço. Como você pode ver nessa imagem, ele tem 2 marcas pretas no pescoço quando o selo do Karma está ativo e uma delas permanece no pescoço mesmo quando o selo do Karma ainda não está ativo. Nessa cena, Boruto só tem uma marca, não 2. Agora você poderia apenas usar os argumentos típicos e falar que sabe que isso é apenas uma mudança de design. E não devemos nos aprofundar muito nisso, e blá 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 blá. Mas quando você tem alguma evidência mental de que essa mudança foi deliberada, você não deve ignorá-la. Então, o que tudo isso pode significar é que na linha do tempo original, Boruto não sofreu com os eventos do capítulo 67. Onde ele teve que ser revivido por Momoshiki, o que poderia significar que na linha do tempo original, Boruto foi capaz de suprimir o Momoshiki após a luta contra o Code. Ele então perdeu tudo no capítulo 80, mas recuperou mais tarde. Portanto, ele não tinha a marca do Karma em seu pescoço. Então isso também pode significar que a linha do tempo onde Boruto foi parado por Kawaki já é uma linha do tempo alternativa. O futuro já foi mudado. Então, novamente, essa segunda linha do tempo é o que Boruto acessou no capítulo 75, quando ele olhou para o futuro de Kawaki. Todos esses eventos deveriam acontecer com Kawaki e não com Boruto, principalmente porque tudo isso aconteceu depois que Kawaki conseguiu matá-lo, no topo do monumento dos Hokages. É por isso que essa página com os Jonins é algo que Kawaki experimentou, é o futuro dele, não o de Boruto. Agora, como eu disse antes,
Há também uma terceira linha do tempo, já que o futuro foi alterado, mais uma vez. É por isso que a cena com Kawaki não aconteceu. Não é um enredo ou apenas um design, é o próprio futuro mudando. Eu pessoalmente acredito que essa segunda mudança aconteceu quando Kawaki estava prestes a atacar Boruto no capítulo 79. Boruto já estava morto para todos. Ele estava com um buraco no peito. Ele estava prestes a morrer. Foi quando Kawaki teria ativado o estado de chifre para mostrar sua descida completa à loucura, ou apenas para acabar com Boruto de qualquer forma. Tudo isso mudou quando Sarada interveio. Ela não deveria estar lá, então é provável que em uma linha do tempo anterior, Sarada simplesmente não tenha chegado lá. A propósito, tudo isso está de acordo com o anime e o mangá, já que Toneri mencionou que o verdadeiro inimigo de Boruto é o próprio destino, e também é mencionado por Jura no capítulo 4 de Boruto Two Blue Vortex. Então pode ser que quem ajudou Boruto a evitar esse futuro sombrio foi a Sarada, aquela que aparece convenientemente em todas as situações, como vimos no Monumento dos Hokages ou quando ela pede a Sasuke para salvá-lo. Na verdade, pode ser que essas teorias sobre Sarada ter o poder de mudar o próprio destino sejam realmente verdadeiras, ou também pode ser o caso de ela poder manipular o tempo, claro que sem intenção alguma, já que ela não saberia que poderia ter esse tipo de poder. A propósito, tudo isso remonta ao capítulo 1, onde Boruto falou: "Acho que esse era o único futuro possível." Isso implica que o Boruto tentou evitar que isso acontecesse, mas aconteceu de qualquer maneira, o que significa que o Boruto mais tarde também fica ciente desse destino. Voltando para o inimigo ou vilão principal de Boruto sendo o próprio destino, pode ser que Boruto possa ver o futuro de todos, como se não precisasse ser da perspectiva dele, apenas veja as coisas que estão acontecendo nas proximidades. E aí, o que vocês acham dessa teoria? Será que faz sentido que o Boruto está mudando o futuro tomando decisões que não aconteceram na linha do tempo original? Ou que ele está mudando o resultado da linha do tempo para corresponder a uma linha do tempo diferente ou múltiplas linhas do tempo diferentes, ou seja lá o que for. Bom, isso pode ficar muito complicado muito rápido, e é por isso que a viagem no tempo é sempre muito assustador quando é implementado numa história. Mas também pode ser algo ligado a Sarada. Talvez Sarada seja quem está fazendo algo sem saber. Você sabe que também pode ser o caso. Tipo, ela ativou seu Mangekyo Sharingan no capítulo 80 e não vimos isso desde então. Pode ser que ela nem saiba que ela o ativou. Mas comenta aqui embaixo o que você acha dessa teoria. Cara, se você gostou desse vídeo, então por favor me ajuda, deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas teorias ou novidades do universo de Boruto, beleza? Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Valeu!